Boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do primeiro seminário da Mostra dos Estudantes, organizado pelo Grupo Curatorial Tradição e Transgressão, do qual eu faço parte, que pretende levar a produção dos estudantes brasileiros para a participação na Quadrienal de Praga, na Tchecoslováquia, que acontecerá em junho de 2023. Meu nome é Ésia Neves, sou arquiteta, cenógrafa, figurinista e sou professora da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Hoje, iremos dar continuidade ao debate sobre o tema Tradição e Transgressão, iniciado na sexta-feira passada, com a maravilhosa participação de Grace Passot, Yara Souza, André Cortez e Marcelo Lazarato. Nesse debate, questões importantes foram levantadas. Grace Passot nos disse que tradição é memória e também é ritual, e que a transgressão está em tudo, na própria ideia da arte. A tradição atravessa a transgressão. André Cortez nos disse que a tradição e a transgressão estão interligadas pela traição. A tradição é traída pela transgressão e a transgressão é traída pela tradição. Para ele, são muitas as camadas para se pensar nessa transgressão. Marcelo Lazarato questionou se tradição e transgressão estariam numa gangorra giratória. Para Grace Passot, tradição e transgressão dependem da perspectiva, do ângulo que se olha. A transgressão traz uma ideia de falta de controle, de destruição. Yara Souza nos colocou que, para ela, o limite da transgressão é sempre a ética, e essa ética pode vir da própria tradição. Continuando esse debate, vamos apresentar agora 2 vídeos sobre o tema tradição e transgressão. Um de Daniela Gogoni e outro de Ronald Teixeira. Daniela Gogoni é bacharel em cenografia pela London Metropolitan University. Fez o curso técnico em técnicas de palco pela City LIT London e o curso de cenografia, figurinos e adereço pelo Espaço Cenográfico. Atua como cenógrafa especializada em óperas. E eu trabalhei com direção técnica de ópera nos últimos 7 anos em São Paulo. Na ópera, a briga entre a tradição e a transgressão é muito intensa. O público de ópera tem uma parcela que é bem tradicionalista, então que realmente espera chegar e ver um espetáculo com um cenário realista, com um figurino replicando o que seria do século XVII, com um cenário do século XVII. Mas também existe uma resistência por parte das próprias casas de ópera, né? Os teatros que exibem óperas têm muito a tendência de apresentar as óperas chamadas de repertório. Sempre os mesmos títulos, ao redor do mundo sempre montam Carmen, Rigoletto, várias óperas que sempre estão sendo remontadas, e com isso fica mais difícil transgredir, né? Porque a ópera tem, diferente do teatro, não é tão fácil adaptar o texto, então o libreto é muito atrelado à música, então é muito mais complicado fazer uma alteração. E então é mais fácil fazer isso quando a gente trabalha com ópera contemporânea, mas para dar uma ideia, nesses últimos 7 anos que eu tive envolvida em São Paulo, eu me lembro de 3 produções contemporâneas nos teatros que faziam entre 4 a 8 produções de ópera por ano. Então, 3 em 7 anos é muito pouco. E esses são os lugares onde a gente tem mais possibilidade de fazer um espetáculo realmente contemporâneo e realmente transgredindo o que se espera de uma ópera, né? Mas é possível, sim, fazer propostas inovadoras, mesmo com as óperas antigas, porque o ideal é a gente tentar conectar com os dias de hoje, tentar conectar com o que a gente está vivendo, né, com as nossas inquietudes. Mas é isso. Queria dar um pouquinho a ideia do que acontece na ópera, que eu acho que está sempre um pouquinho mais vinculado à tradição do que o teatro e outras formas de arte. Ronald Teixeira é graduado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, mestre em Ciências da Arte
pela Universidade Federal Fluminense, atua como diretor de arte, cenógrafo e figurinista, e é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Olá, eu sou o Ronald Teixeira. Estive no corpo curatorial por 3 edições da representação brasileira da Quadrienal de Cenografia de Praga. Leciono direção de arte e cenografia para cinema e o teatro na UFRJ por mais de 3 décadas. Compreendo o ensino da cenografia como uma experiência atávica que se materializa quando formamos uma aldeia, composta por educadores, criadores da cena, cenógrafos, figurinistas, iluminadores, artesãos, uma comunidade que compreende o sentido do acolhimento, de coexistência de experimentos, saberes provindos de oficinas, tablados, universidades. A cenografia e seus pares e ímpares possui potente natureza para fazer fruir, amalgamar transgressões e tradições. Eu sou um entusiasta desse atavismo que hermana homens históricos e transgressores no mesmo território. Eu queria lembrar que quem precisar de certificado de participação desse seminário, é só preencher o link do formulário que vai aparecer na tela durante o seminário e no chat. Para outras informações, sugestões, inscrições abertas pela PQ, vocês podem nos contactar pelo e-mail pqestbr@gmail.com. É importante seguir nossas redes sociais, o Facebook, Instagram e o site da PQ Brasil para acompanhar as programações e demais informações. A mesa de hoje será composta por Rodolfo Garcia Vasques, Flávia Junqueira e Renato Bolelli, e será mediada pela Bruna Cristófaro, que é doutora em artes pela Universidade de Lisboa, com ênfase em espaço cênico e instalação interativa, colaboradora do ITI Larces, mestre em arte cênica pela Universidade Federal da Bahia, arquiteta e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, é diretora de arte e cenógrafa, e é professora da Universidade de Ouro Preto, onde leciona cenografia e caracterização, atuando também em direção de arte, instalação, arte interativa, planejamento e coordenação de pessoal, criação e montagem de cenografia. Bom seminário a todos. Boa noite, obrigada, Ésia. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa, o público que nos acompanha ao vivo e o público que vai assistir, que está assistindo a gravação. É um grande prazer estar participando desse seminário como uma das curadoras da Mostra dos Estudantes da Quadrienal de Praga de 2023 e como mediadora da mesa de hoje. Esse nosso primeiro seminário foi criado com o intuito de se ampliar os conceitos que guiarão as criações dos estudantes na participação na PQ 23. As mesas refletem sobre os temas que vão nos conduzir em nossos trabalhos. No primeiro dia, discutimos sobre o tema da quadrienal, raro, com o histórico da mostra e inspirações poéticas apresentadas por Rosane Muniz, Telumi Ellen e Érica Schwartz. Realizamos a primeira mesa do seminário. Segundo dia, nós iniciamos o tema Tradição e Transgressão, que é o mesmo tema de hoje. Na sexta, André Cortes, Grace Passou e Yara Souza nos surpreenderam com a profundidade dos temas, em um viés político, social e filosófico, vislumbrando diversas possibilidades positivas na transgressão e na valorização da tradição e das culturas. Amanhã, a conversa será sobre o cenógrafo Tomás Santa Rosa, pioneiro no Brasil a romper a barreira da bidimensionalidade e iniciar a exploração do espaço cênico, para além do telão pintado. Então, em continuidade ao tema Tradição e Transgressão, temos na mesa de hoje um diretor e dramaturgo, Rodolfo Garcia Vasques, um cenógrafo e figurinista, Renato Bolelli, e uma profissional das artes visuais, Flávia Junqueira,
para conversarmos sobre os momentos em que seus trabalhos são ou foram transgressores e em que momentos seguiram a tradição. Nos vídeos dos cenógrafos Daniela Gogoni e Ronald Teixeira, vimos exatamente como que o próprio trabalho às vezes não demanda seguir a tradição e a pesquisa, o estudo, o campo da escola nos convida a transgredir muitas vezes. Durante a transmissão, o chat vai estar aberto para a participação do público, tanto com comentários como com perguntas, que eu devo selecionar para fazer aos convidados ao final das apresentações. Fiquem à vontade. Eu agradeço a presença de todos e vamos dar início às conversas com a artista visual Flávia Junqueira. A Flávia Junqueira é doutora em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unicamp, mestre em poéticas visuais pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em fotografia e bacharel em artes plásticas pela Fundação Álvares Penteado. Atualmente integra o Ateliê Fidalga. Participou de diversos programas de residências artísticas nacionais e internacionais, integrou o programa PIESP da Escola São Paulo e atuou como assistente de cenografia no Espaço Cenográfico de São Paulo de José Carlos Serrone. Entre os principais projetos e exposições coletivas que participou, destacam-se trabalhos em Tóquio, Paris, Espanha, Ucrânia, São Paulo, Brasília, dentre outros. Algumas de suas obras integram acervos de museus e espaços culturais, como o Banco Santander, MAR, no Rio de Janeiro, MAN, São Paulo, MI, São Paulo, Museu do Itamaraty, dentre outros também. Flávia Junqueira é representada pela Galeria Zíper, em São Paulo, pela Galeria Quadra, no Rio de Janeiro, e Reiners Contemporary Arts, na Espanha. Flávia, seja bem-vinda. Olá. Boa noite. Boa noite, e agora Bruna. A palavra é sua, fica à vontade. Muito obrigada. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer. Bruna, caso eu passe o tempo, você puder me avisar. Bom, eu gostaria de agradecer à Comissão Curatorial da Mostra dos Estudantes na Quadrienal de Praga de 2023. Especialmente agradecer ao Serrone, que é um professor que tem um diálogo muito forte com o meu trabalho desde o início, quando eu trabalhei no Espaço Cenográfico de São Paulo, até hoje. E eu separei para esse tema, né, nessa pequena fala, cujo tema é tradição e transgressão, eu separei 3 pontos principais que eu vejo na minha prática como artista, e aqui eu escolhi falar mais sobre prática, pontos em que eu encontro elementos que há tradição, há transgressão e há também essa relação entre as duas que aparece muito no meu trabalho. Eu sou formada em artes visuais e hoje o tema do meu trabalho conceitualmente, ele transpassa as questões da memória, da infância e da arquitetura. Num primeiro momento, eu vou falar sobre o gesto do artista e entender quais são os nossos processos no momento da criação. O gesto, inicialmente, ele não é necessariamente um fim, né? Ele faz parte do processo. Então, quando a gente fala de tradição ou transgressão, muitas vezes no ato artístico ele é encontrado no próprio processo do artista e não como fim. Não necessariamente o artista precisa do final, ele precisa concluir algo ou desejar a transgressão no seu trabalho. Mas o próprio processo ele pode parecer uma consequência. Então, nesse sentido, eu acredito que o fazer artístico ele nos traz a tradição ou ele nos traz a transgressão, e não necessariamente isso se torna um fim, mas o artista pode se surpreender e encontrar isso no seu trabalho. Um segundo ponto é a foto encenada, e por último eu vou mostrar 3 trabalhos que eu vejo claramente há uma relação muito conflituosa entre a tradição e a transgressão. Eu como artista, eu tenho uma formação muito forte em cenografia pelo Espaço Cenográfico de São Paulo, e eu acredito que a maneira que hoje eu coloco a cenografia no meu trabalho é através da apropriação da linguagem. Então, me apropriar da linguagem da cenografia é uma maneira de criar tensões e transgressões e trazer elas para o campo da arte, através do conhecimento da cenografia.
Ainda falando um pouco sobre o gesto, a ideia do artista, quando ele está criando um trabalho, na minha opinião, passa por determinadas ações, né? E como nós já vimos na semana passada, a própria história da arte ela é cheia de releituras, e as releituras nada mais são do que maneiras de evolução, e nessa evolução uma transgressão à tradição, ao que já existe. O artista sempre trabalha com algo que já existe, né? Ele não inventa, ele trabalha com algo que existe e, a partir do que existe, ele cria novos imaginários. Então, eu listei algumas maneiras de gestuais mesmo do artista, como subtrair, adicionar, inverter, se apropriar, colar, cortar, ressaltar, ressignificar, quebrar, separar, enfim, todas as ações que estão contidas no processo artístico, na minha opinião, elas já são uma maneira de tensionar e de transgredir a realidade que nos é imposta. Eu uso a câmera fotográfica desde o começo, desde 2008, quando eu fiz os meus primeiros trabalhos, e a câmera fotográfica ela me possibilitou trabalhar com essa ideia da tradição e da transgressão. A câmera, inicialmente, historicamente, ela serve para documentar as fotografias. A fotografia, quando ela surgiu, ela substitui o retrato, né? Substitui a pintura de retrato, e ela passa a existir como modo de documentar a realidade. Assim se entendia-se que a foto nada mais é do que uma prova do real. Tudo que é real está na foto. Se eu vejo, eu acredito. Só acredito vendo. E num determinado momento, eu começo a entender um outro tipo de fotografia e trabalhar com a fotografia, que seria uma fotografia contemporânea, onde a foto encenada se encaixa como um gênero da fotografia contemporânea, em que não se vê mais a foto com o intuito de documentar o real, e sim de criar um novo real, criar um novo imaginário. E aí, nesse momento, eu entendo a foto encenada como uma prática que me ajuda a encontrar a tradição e nela recriar, reimaginar algo que está na tradição, na memória da tradição, na memória do documento, e criar novos mundos imaginários. A fotografia encenada é um gênero fotográfico que surge nos Estados Unidos nos anos 60 como gênero por alguns críticos e curadores. Ela é nomeada. Essa foto ela era feita pelos artistas por volta dos anos 60, Cindy Sherman, Jeff Wall, artistas que entenderam que a câmera era uma maneira de construir. Hoje a foto encenada ela é entendida como uma foto montada, cenografada, construída, se fala no inglês a stage photography, então é a fotografia que vem do palco da cena, e que ela tem uma relação muito forte com o tradicional, com a tradição, porque é a foto que nada mais é do que a foto posada, que é onde se usava nos primeiros momentos da câmera fotográfica. Como a foto ela demorava muito para ser feita, as pessoas literalmente ficavam posando para ela por muito tempo, e elas ficavam enrijecidas no gesto. A foto encenada nada mais é do que uma evolução dessa tradição da fotografia, e surge como um meio de criar novos mundos imaginários. E aí, a minha pergunta é, onde eu encontro, aonde está essa tensão da tradição e da transgressão no meu trabalho, na minha prática como artista? E eu vou mostrar 3 trabalhos agora. O primeiro é o Gorlovica, a gente vai compartilhar aqui na tela, que é um trabalho em que eu entro num espaço que existe uma memória, uma tradição. Como eu disse no início, a questão da arquitetura, da infância, da memória, são muito importantes. Esse trabalho foi feito no interior da Ucrânia, numa mansão datada de 1951, e, na verdade, ela foi construída como um palácio, mas que era usado como um clube para abrigar os filhos dos funcionários da União Soviética. Então, era um clube de arte. Os espaços, como vocês podem ver, eles eram espaços já contaminados de muita memória, espaços já abandonados, decadentes, já contavam uma história, a história de uma era que foi corrompida.
E eu entrei nesses espaços, encontrei salas como o salão de baile, o salão do próprio teatro, a boca de cena, que ainda se vê ali um resquício da simbologia da foice e do martelo, que representa a memória daquele momento, e eu crio uma intervenção. Então, eu entro nesse espaço e coloco novos elementos. E esses novos elementos é uma maneira de ressignificar, né? Entendendo que, como artista, para mim, eu consigo ressignificar as memórias e essas realidades que eu já encontro da tradição através de um olhar infantil, o olhar da criança, que tem uma estrutura, uma razão que é mais ficcional, né? Então, no momento que eu uso a foto encenada, que já é uma foto que está me possibilitando sair do documento, aí há o documento, a memória desse espaço. E quando eu insiro elementos como cavalinhos de carrossel, brinquedos, bonecos, o Mickey Mouse, e nesse espaço que já há uma memória, eu crio uma adição de uma história e consigo captar com a própria foto encenada. Então, a foto encenada me permite criar algo novo em cima da tradição. Os objetos da memória da infância também me permitem criar uma nova história. Então, aí entendendo uma relação entre a criança e o adulto. Então, a criança é uma maneira, no meu trabalho, de transgredir a tradição, porque a criança ela não está ligada à funcionalidade, à utilitariedade, o que é correto, o que deve se fazer, o que é objetivo, que é a grande racionalidade utilitarista do adulto. Então, eu encontro aí um espaço em que a maneira que eu tenho de transgredir é também olhar para a imaginação e para o espaço infantil e contaminar e recontar novas histórias em espaços que já têm uma memória. Eu também gostaria de mostrar um segundo trabalho, que é o trabalho em que eu insiro balões dentro de teatros, e mais uma vez entrando na tradição. Então, são teatros, é uma catalogação inspirada num processo que eu vivi também muito forte com o espaço cenográfico, de entrar nos teatros do Brasil. Uma referência muito forte a um livro do Cerrone, dos Teatros do Brasil. Eu entrei nesses espaços, que são espaços feitos para durar, espaços patrimoniais de extrema relevância para o nosso país, assim como há muitos outros. Esse que nós estamos vendo na imagem é o Teatro Amazonas, em Manaus. É um dos maiores teatros do Brasil. Ele carrega uma tradição, né, muito forte, não só no sentido conceitual, mas no sentido estético, né? É um teatro extremamente contaminado por uma arquitetura europeia. São teatros muito adereçados, repletos de teatralidade e de elementos que trazem a questão do ornamento muito forte. E quando eu insiro os balões, eu brinco com essa tradição em dois momentos. Um momento pela questão de que eu estou adicionando cor e elementos que são muito caóticos e rebuscados em espaços já rebuscados, e, ao mesmo tempo, sublinhando esse excesso, e, por outro lado, colocando um elemento que é o balão. O balão ele tem uma durabilidade muito curta, ele, depois de 8 horas, todo esse trabalho, ele acaba. Essas fotos, elas são feitas originalmente, não é Photoshop, não é montagem, os balões estão lá, eles são colocados com um gazélio, ou seja, existe um desafio de temporalidade entre lidar com um espaço rígido, feito para durar, e um elemento extremamente frágil, que explode, que murcha em questões de algum tempo. Então, é uma maneira também de pensar como violar essa durabilidade da tradição e do patrimônio através desse elemento tão frágil. E, por último, eu gostaria de mostrar mais um trabalho, que aí ele sai um pouco do plano bidimensional, frontal da fotografia, e vale lembrar que esse plano frontal bidimensional ele está muito ligado à questão do palco italiano.
e entrar num trabalho que é tridimensional, em que as pessoas tinham uma interação, que é um carrossel em escala real, um carrossel em que os adultos poderiam entrar, em que eu crio apenas uma inversão. Então, um carrossel extremamente tradicional, que se pode encontrar como aqueles brinquedos maravilhosos de uma infância plena, que promete, né, uma beleza e uma teatralidade. Eu inverto o motor do carrossel e ele gira ao contrário, e eu inverto a música do carrossel e ele também toca a música invertida, né? Brincando um pouco com essas relações. Então, para finalizar, uma maneira de concluir essa pequena fala é entender que, como artista, na minha opinião, eu trago os artifícios cenográficos, os adereços, a teatralidade, o interesse pela infância e pela festividade. São todos são situações em que eu busco estratégias, literalmente estratégias, para tensionar, através do meu processo artístico, a tradição, e criar aí não sei se uma transgressão, mas talvez uma tensão ao que já é nos colocado, ao que nos é posto. Bom, espero ter deixado claro. Se vocês tiverem depois algumas dúvidas, vocês podem me perguntar aí nos comentários. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a oportunidade e espero que vocês tenham aproveitado. Bruna, seu áudio acho que está desligado. Tá. Muito obrigada, Flávio. Belíssimos trabalhos que você trouxe para a gente. O seu trabalho, ele ultrapassa qualquer forma de palco, né? E faz a própria cenografia, a própria obra de arte. A gente vai continuar as conversas com os convidados e aí eu te chamo de novo para o debate final. Então, gente, agora eu vou chamar o cenógrafo e figurinista Renato Bolelli. O Renato é cenógrafo, diretor de arte, figurinista, professor e pesquisador independente em cenografia contemporânea. Mestre sobre criação em espaços não convencionais pela ECA USP e doutor pelo Laboratório de Práticas Performativas da ECA. Sobre práticas espaciais, fez o doutorado sobre práticas espaciais expandidas, com pesquisa sanduíche no Departamento de Estudos da Performance da Universidade de Nova York e no Instituto Hemisférico de Performance Política, intitulada Espaços Materiais Residuais em Potência Performativa, Cenografia Expandida a partir do Sul. Colabora com grupos, companhias e artistas do teatro, artes visuais, dança, ópera, cinema e performance. Integra a plataforma transdisciplinar UAP, Usina da Alegria Planetária, na zona rural de Cotia, em São Paulo. Coordena cursos teóricos práticos sobre cenografia contemporânea, direção de arte e intervenção espacial, atuando em diversas instituições e escolas de graduação e pós, como FAAP, Escola São Paulo, Escola SP de Teatro, SENAC, Centro de Pesquisa e Formação SESC, Escola Itaú Cultural. É integrante da Federação Internacional de Pesquisadores de Teatro, da OISTAT, Organização Internacional dos Técnicos e Arquitetos de Teatro, da TEIA Brasil e da equipe curatorial de países e regiões para a representação brasileira na Quadrienal de Praga de 2023. Renato, bem-vindo. Que bom, é um prazer ter você aqui conosco. E eu vou passar a palavra. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Obrigado, Bruna. Até já. Boa noite a todos. Maravilha, já começamos aí super inspirados pelas falas gravadas, pela Flávia, pela própria Bruna. Eu vou endossar aqui um pouco a conversa, trazendo algumas questões, sobretudo aí a partir da minha pesquisa, e também fazendo um pequeno aí panorama de alguns projetos, de alguns trabalhos, tentando mostrar um pouco como essas questões vão vindo à tona. Eu vou começar um compartilhamento aqui, que eu acho que é mais fácil para a gente conversar.
Vocês conseguem ver? Espero que sim, estamos seguindo, não consigo ouvir vocês. Nesse debate aí que estamos travando, eu estou acompanhando também esse início aí do seminário, primeiro seminário entre tradição e transgressão. Acho que é um tema muito provocador, que abre para muitas conversas, como a gente tem visto, para muitas abordagens, né? E eu escolhi fazer aqui um recorte específico para a gente pensar a espacialidade, para a gente pensar as relações a partir da própria cenografia ou desse campo aí que ela acaba envolvendo de uma forma geral. Né? Então, eu poderia começar perguntando um pouco aí, endossando a voz de outros colegas, tradição e transgressão a partir de quais perspectivas que a gente está falando ou tratando, né? Ou ainda, como nos compreendemos individual e coletivamente dentro dessas próprias perspectivas ou desses contextos, né? E ainda uma terceira questão aí, em quais tradições nos inserimos ou nos identificamos, né? Eu faço essas perguntas e vou trazer algumas outras aqui para nos provocarmos um pouco, entendendo que se a gente for olhar para esse campo da cenografia teatral, a gente acaba tomando, ainda hoje, né, seguindo aí uma grande linhagem, essa suposta tradição europeizada ou euro-americana da caixa teatral, da caixa cênica, como esse modelo que é instaurado, como sabemos, durante o processo de colonização, né? Colonização, sobretudo no caso da América Latina e do Brasil, né? Então, gostaria de chamar um pouco a nossa atenção para a gente pensar essa tradição que a gente acaba seguindo ou tomando, neste caso, neste recorte, ela é especificamente do que ainda hoje, né? A que se refere ela? Para quem? Né? Para quem se destina esta tradição, né? Para quem ela fala, né? Em que contextos ela é escutada, e também a favor de quê, né? Ou a partir de quais intenções poderíamos compreendê-la ainda hoje, mesmo com todas as suas atualizações e revisões, né? Uma outra questão que eu gostaria de levantar e nesses Brasis, eu vou colocar no plural, porque cada vez mais eu estou compreendendo que a gente tem muitos Brasis dentro desse território e que é preciso pensar nessa pluralidade e nessa diversidade, né? Será que por aqui essas chamadas tradições, mesmo que a tradição dessa caixa tenha se normatizado também e se efetivado como um lugar fundamental e talvez a grande maioria dessa produção, sobretudo nos grandes centros, será que essas tradições, em suas bases, elas não seriam outras, amparadas em outros locais ou em outros contextos e modos de vida e de percepção do mundo? Né? Enquanto aquele modo de construção espacial ou aquela produção, aquela criação, né, feita com a tecnologia naval, vindo das navegações, buscava enquadrar esse mundo de forma ideal, ostensiva e espetacular, deslocando e isolando esses elementos, essas pessoas e objetos a partir de uma ideia muito precisa de perspectiva ilusória e pictórica, né? Em contraponto, todo esse processo que está acontecendo na América Latina, como eu citei um pouquinho antes, o qual me refiro como um grande processo, ou uma grande performance de destruição material e subjetiva, em muitos contextos e níveis, que se arrasta até hoje, vive o nosso momento atual, infelizmente. Em que medida essa tal tradição, ela acabou, em todos esses anos, por aniquilar tantas outras verdades, as classificando como inferiores ou externas àquela lógica e, sobretudo, a seu juízo de valor, né? Em que medida isso se torna um modelo global ou um padrão generalizado, tomado como comum, como a própria realidade, né? Então, é a partir dessas contestações que eu sigo questionando, né? O que vemos daqui ou daquis destes Brasis? E aí eu trago a ideia que não é nova de maneira alguma, mas que eu acho que pode fazer bastante sentido para o nosso pensar e tem alimentado bastante a minha produção e criação, uma ideia de cenografia expandida, né, que está, sobretudo, amparada nas práticas ou na rua, em suas diferentes manifestações, das intervenções e ocupações urbanas e tantos outros modos expandidos de ação e relação, que vão criar diferentes possibilidades a partir de diferentes contextos,
né? Ao meu ver, é impossível hoje a gente seguir pensando essa ideia de espaço convencional versus espaço alternativo no sentido de um posicionamento sempre inferior dessas noções do não convencional ou do teatro que é feito para além ou para fora ou expandido diante da caixa cênica como não convencional ou alternativo ou experimental. Né? Será que não se trata justamente o contrário ou uma outra dinâmica um pouco mais equilibrada, no sentido que essas produções estão aí convivendo, né? E estão manifestando as possibilidades dessas diferentes tradições que se mantêm vivas ainda hoje? Né? Pensar essa cenografia expandida no Brasil ou nos Brasis, ela nos faz refletir um pouco o que tem sido criado ou pensado a partir das nossas perspectivas. E ainda hoje, quais padrões estéticos e ideológicos estão escondidos, poderia chamar assim como uma provocação aí, nas formas, espaços e os seus modos de organização e fruição, né? E o que me faz refletir que é fundamental que a gente se dedique hoje, e isso pode ter diferentes maneiras de acontecer, de uma descolonização desse pensar, desse olhar, desse perceber e desse fazer espaço. Né? Não apenas aceitando essa tradição como algo dado, como algo ao qual eu preciso ou me coloco diante de a partir do sentido de transgredir, mas no sentido mais amplo, de uma própria liberdade de criação para além dessas questões, se é que seria possível, já que elas estão profundamente cravadas aí nos nossos imaginários. Né? E com isso eu penso que as noções de velho e novo, elas vão ser relativas a cada experiência. Né? Esse novo e esse velho, ou essa surpresa, ou essa própria noção de tradição e transgressão, elas vão se dar a partir desses diferentes contextos ou perspectivas com que vamos abordar cada situação nova, né? Ou a qual eu não vivi ainda, ou não me pus em relação. Nessas proposições, eu tenho achado muito estimulante imaginar e refletir como pensar, então, práticas e fazeres teatrais cênicos e performativos e tantas outras qualidades e linguagens que vão se hibridizando nesse processo, a partir das espacialidades, visualidades, sonoridades e outras sinestesias que compõem o nosso fazer. Né? Ou seja, a partir desses diferentes contextos e da possibilidade de sair dessa tradição específica ou de não dialogar a partir dos seus pressupostos, quais operações eu ou cenógrafos, cenógrafas, figurinistas e tantos artistas da cena podem realizar diante de cada situação. E aí eu trago um pouquinho, muito rapidamente, algumas imagens de uma certa tradição dessa cenografia expandida, São Paulo e no Rio de Janeiro, sobretudo a partir dos anos 60, 70, onde essas transformações vão se dar aí de uma forma muito específica no mundo todo, mas de uma maneira muito característica aqui, a partir das precariedades, a partir da performatividade, da materialidade das coisas, que não essas das oficialidades, né? Torna-se urgente sair desses espaços institucionalizados, apesar da gente ver que essa roda segue girando e mesmo que é desinstitucionalizado, se coloca como algo ou se institucionaliza a partir de uma dimensão de tempo, criando novas tradições, mas o fato, a pergunta eu acho que é interessante a gente manter aberta é como seguir com a nossa produção viva, né? E vou apresentar rapidamente algumas imagens de trabalhos que para mim são bem emblemáticos, que eu tive a oportunidade, o prazer de colaborar e participar em diferentes contextos, que vão passear um pouco por algumas dessas questões, né, do chamado site specific, ou desses espaços que não a caixa cênica, ou mesmo na caixa cênica, como se colocar diante dela, né? Apenas aceitando seus formatos arquitetônicos previamente dados, ou como conversar com todas essas relações ali postas, né? Então, o meu trabalho começa com higiene, lá na Vila Maria Zélia, uma vila operária, a primeira vila operária do Brasil, em São Paulo, junto ao Grupo 19 de Teatro, que segue lá até hoje, com um trabalho incrível de ocupação em residências artísticas, investigando essa espacialidade como um lugar não só de ser visto à distância ou lamentado, mas um local a ser ocupado, a ser transformado, a ser vibrado com a presença de outras pessoas e a imaginação de outras possibilidades de ação a partir dessas próprias ruínas, né? Pergunto eu, em que medida essas ruínas poderiam caracterizar ou simbolizar a nossa própria tradição?
ou outros trabalhos que vão ligar com outras memórias, como a Rufus, também na Vila Maria Zélia, em 2008, um outro trabalho do 19, que sai, ou melhor, que entra, né, mas que se desloca dessa experiência aberta e externa e urbana da vila e se volta ao interior desses armazéns fechados, trancafiados, que vão contar tanto sobre a história industrial do Brasil, também uma história de sequências de falências. Como pensar esse amor como um contrato social e as relações político-sociais a partir desses espaços ou o que eles nos oferecem. Assim como eu tive a oportunidade de realizar diversos trabalhos fora do Brasil, em Manchester, no Reino Unido, e para mim, ao me deslocar para esse outro contexto, era muito importante pensar o que levar, como perceber essa história que teoricamente a gente tende a tomar não só como uma linhagem contínua, uma sequência contínua, mas ver daqui o contraponto dessa própria narrativa que era oferecida ou apresentada oficialmente ali, né? Então, Memória da Chuva, um trabalho de intervenção com jovens artistas, buscou coletar uma série de sacolas plásticas em São Paulo e levá-las, deslocá-las para lá, para criar essa espécie de nuvem, ou assombro, ou algo que paira sobre as nossas cabeças, algo que fascina, mas também nos amedronta ou aterroriza. Ou ainda, um projeto chamado Relicário do Cotidiano, realizado em 2015, ocupando 4 apartamentos e áreas externas de um conjunto de habitações que estava sendo demolido por um processo de gentrificação do pós-Segunda Guerra Mundial e que estava expulsando aí uma série de famílias imigrantes para a transformação ou para a melhoria do próprio modo de vida dessas próprias pessoas, né? Que memórias ficam do instante de cada lugar? Como poder concentrar ou ocupar ou tensionar essas questões de dentro, a partir da presença, a partir da estadia, mesmo que momentânea, nesses locais? O que eu sinto ali, o que eu percebo, como ele se comunica, como eu me comunico com ele? Ou um projeto entre 2018 e 2019 chamado Carnaval Precário ou Precarious Carnaval, que vai em Salford, na primeira centralidade ali da Revolução Industrial, na primeira mina de carvão aberta, onde se dá a construção do primeiro canal industrial artificial na Inglaterra para escoamento desse carvão para alimentação das fábricas de tecido em Manchester, e depois por toda a Inglaterra, e depois por toda a Europa, e depois por todo o mundo, levando uma série de fantasias coletadas que estavam abandonadas debaixo de viadutos em São Paulo, para lá justamente para desenhar ou recriar um carnaval a partir das precariedades vividas aqui. O que celebrar? Com quem celebrar? Por que celebrar? Que narrativas poderiam ser reapresentadas ou revistas nesses caminhos? Por que vestir com alegorias pessoas que moram em Salford tão distantes de um carnaval, por exemplo, brasileiro? Ou na instalação cenográfica chamada Vestígios, em parceria com a coreógrafa e diretora Marta Soares, aqui de São Paulo, que vai investigar uma série de sambaquis no sul do Brasil e que vai escolher se soterrar sob 500 quilos de areia de duna, apoiada em pedras, cujo ventilador, num processo aí de aproximadamente 1 hora, quase exemplifica aí como numa grande maquete este processo de escavação e reconstrução e destruição e soterramento a qual temos vivido e a qual tem soterrado tantas falas e tradições. Ou ainda, o espetáculo Rosa, uma instalação cenográfica também, criada em parceria com diversas artistas, a partir das cartas da Rosa Luxemburgo na prisão, de 2014, que estreou na Casa do Povo e segue aí circulando por diversos lugares, sempre colocando essa pequena prisão dentro de outros locais e nos perguntando, entre muitas perguntas que o espetáculo faz, que prisões são essas às quais nos colocamos e gostamos e achamos bonito, entre muitas questões que são colocadas pela própria materialidade da cenografia no espetáculo.
ou ainda uma outra instalação cenográfica, que eu acho que são campos que acabam por nos tensionar bastante entre o performativo e o instalativo, as possibilidades de criação da cenografia e dos artistas da cena, a partir de uma autoria mais ampliada e de uma expansão do seu próprio fazer, que poderia ser lida, sim, como uma transgressão, uma traição desta tradição até então, chamada Topografias, Utopias e Distopias, realizada em parceria com o Mapa Teatro, em 2018, onde busca-se criar uma selva fake cenográfica colombiana brasileira dentro de um edifício todo de concreto dos anos 60, 70, um marco tão importante aí do modernismo brasileiro, ou dessa memória e tradição. Esses são alguns trabalhos que eu trouxe, mais ligados aí a experiências fora da caixa cênica. A gente vai seguir essa conversa. Eu não sei se eu já passei muito meu tempo, mas no fim dessa primeira fala eu gostaria de fazer mais uma questão, mais uma provocação, que é: seria possível então a gente pensar ou imaginar ou lidar com uma epistemologia cenográfica do Sul ou a partir do Sul? Agradeço então aí a possibilidade de fazer essa primeira conversa e a gente segue em breve aí para mais discussões. Obrigado, Bruna. Eu não queria que parasse, não, estava ótimo. Nossa, uma delícia de ver os trabalhos também, gente. Muito obrigada. Eu vou chamar então, gente. Deixa eu pegar aqui. O diretor dramaturgo. Obrigada, Renato. Até loguinho. O diretor dramaturgo Rodolfo Garcia Vasques, diretor, dramaturgo e cineasta, é cofundador da CIA de Teatro Sátiros e recebeu os mais importantes prêmios do teatro brasileiro: Shell, APCA, Qualidade Brasil, Governador do Estado, Arcanjo de Cultura e Aplauso Brasil, dentre outros. É mestre e doutorando em teoria teatral na Escola de Comunicação e Arte da USP. Dirigiu trabalhos em vários países, como Estados Unidos, Suécia, Alemanha, África do Sul, Cabo Verde e Quênia. Realizou direção de obras audiovisuais para a TV Cultura e, como cineasta, dirigiu os longas-metragens Hipóteses para o Amor e a Verdade, de 2014, A Filosofia na Alcova, de 2017, e A Arte de Encarar o Medo, em 2021. Escreveu o livro Teatro de Rodolfo Garcia Vasques, 4 textos e um roteiro, pela coleção Aplauso. Com Ivan Cabral, escreveu os livros Pessoas Perfeitas, Pink Star, O Incrível Mundo dos Baldios e Mississippi. Do alemão, traduziu Inocência, de Dea Loher, e do francês Roberto Zucco, de Bernard-Marie Coltès, em 2009. Também diretor artístico de ópera, destaca as direções de Orfeu e Eurídice, Carmen, de Jorge Bizet, La Bohème e A Flauta Mágica. Por 7 anos, foi diretor artístico do projeto Instant Acts, da instituição alemã Interkunst. Desde 2020, faz parte do conselho editorial da revista Theatre, Dance and Performance Training, da editora Routledge, do Reino Unido. Professor convidado das Universidades das Artes de Estocolmo e Helsinki, é um dos fundadores e coordenador do curso de direção da SP Escola de Teatro e consultor pedagógico da MT Escola de Teatro. Rodolfo, seja bem-vindo. Olá. Oi, olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, adorei ouvir a Flávia e o Renato, acho muito inspirador ouvir falar sobre o trabalho deles e estar nesse evento também, né? Eu vou abordar a questão da tradição e transgressão. Eu acho que esse debate era um debate muito típico da modernidade, né, do início do século XX, e eu acho que ele ressurge num outro lugar hoje, né? Então, eu vou mudar um pouquinho o enfoque o que é tradição no mundo em que vivemos, num mundo ciborgue, né? E o que é transgredir no mundo ciborgue, né? Então, eu vou trazer um pouco a discussão do que é a condição ciborgue, ou, como diria um outro filósofo,
um italiano chamado Luciano Floridi, On Life, né? Nós passamos atualmente uma grande revolução tecnológica. A humanidade de hoje vive um momento único, né? Esse momento não tem paralelo em toda a história, seja das colônias, né, europeias, do mundo eurocêntrico, cristão, patriarcal, seja nosso mundo, dos colonizados, né? Ou seja, todo o planeta está vivendo uma grande revolução. Essa revolução afeta diretamente a arte, né? E afeta diretamente as nossas relações. Por exemplo, nesse momento, nós estamos aqui em uma relação que é uma relação ciborgue, é uma relação on-life. Nós estamos ao vivo, presentes, ouvindo uns aos outros, mas através de telas. Estamos em telepresença, né? E a telepresença vai ser um fenômeno muito forte daqui em diante. Acho que a pandemia ela exacerbou e demonstrou que nós vivemos uma nova condição humana, que é essa condição ciborgue, né? Nós começamos no Sátiros a pesquisa do teatro ciborgue no ano 2009, com um espetáculo chamado Hipóteses para o Amor e a Verdade, onde nós queríamos investigar como a humanidade se relacionava e exercia funções sociais através da tecnologia. Então, nós usávamos celulares na peça, o público era convidado a deixar seus celulares ligados, nós mandávamos mensagens para o público, ao vivo, entrávamos em sites de internet, interagíamos pela internet, ligávamos para números de telefone, tudo isso porque nós queríamos começar a investigar uma presença que não era apenas física, era uma presença que ia além do físico, era uma presença que estava além da fisicalidade, que era a presença ciborgue, né? Essa investigação durou vários anos, fizemos muitos trabalhos em cima da questão ciborgue, né? Então, foi muito interessante, a gente descobriu muitas coisas, muitas possibilidades, inclusive cenográficas, através de aplicativos, através de programas de computador, e coisas simples, não eram coisas caras ou coisas excepcionais. Eram recursos que a gente conseguiu usar naquele momento ali, pela nossa companhia, né? Eu vou dar só um exemplo, só para vocês terem ideia das investigações que a gente fez. Nós tínhamos uma cena em um espetáculo em que um cantor de ópera, ele cantava uma área, agora não me lembro de qual ópera que era, mas ele cantava uma área e a emissão vocal dele era captada por um programa de computador e se transformava em imagens. Essas imagens eram transmitidas através de um projetor e pintavam a sala. Ou seja, essas imagens eram projetadas em toda a sala. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a voz de um atuante criando a cenografia. Isso era uma pesquisa absolutamente interna dos Sátiros, não tinha nenhuma referência europeia, americana, nada. Eram pesquisas que nós fomos fazendo. Então, nesse sentido, podemos dizer que a nossa pesquisa já era decolonial naquele momento. Nós estávamos investigando algo que vinha da nossa parca estrutura financeira, mas que nos instigava a buscar caminhos novos para um teatro decolonizado, para um teatro brasileiro com uma pesquisa própria, né? Quando começou a pandemia, nós imediatamente dissemos, a gente tem essa pesquisa, nós estamos fazendo isso. Então, por que não a gente começa a investigar esse universo,
né? Então, imediatamente, acho que o lockdown começou dia 15 de março do ano passado. No dia 20, nós já estávamos no Instagram transmitindo um monólogo do Ivan Cabral. Aliás, foi por iniciativa do Ivan Cabral que a gente fez isso. O Ivan falou, não, eu quero resistir, vamos resistir. E aí fizemos Todos os Sonhos do Mundo, transmitido pelo Instagram. Uma pessoa da Simpla, que é uma tiqueteria virtual, né, disse, olha, nós temos uma sala Zoom que a gente pode oferecer para vocês fazerem teatro. Querem experimentar? E a gente nem sabia o que era o Zoom. A gente não conhecia esse aplicativo, né? Então, nós entramos na sala do Zoom, não sabíamos mexer em nada, e depois de 2, 3 semanas batendo cabeça lá dentro, sem nenhuma referência europeia, americana, japonesa, nada, simplesmente do nosso trabalho lá dentro daquela sala, a gente começou a descobrir os mecanismos do Zoom e de como eles poderiam ser usados do ponto de vista teatral. E desenvolvemos aquilo que a gente começou a chamar de teatro digital. Montamos o espetáculo A Arte de Encarar o Medo, que estreou em junho daquele ano, né, do ano passado, 2020. E aí nós tínhamos uma atriz sueca no elenco, porque, afinal, estava todo mundo numa tela. Não importava se você estivesse em São Paulo ou em Estocolmo. A tela era o que importava, e nós estávamos juntos na tela. E, a partir daí, ela trouxe alguns produtores estrangeiros, nós fizemos uma produção com 9 países, uma nova produção do mesmo espetáculo com 9 países, da África e da Europa, porque eles estão todos no mesmo meridiano. E depois fomos convidados a fazer uma montagem americana e depois ganhamos um festival de teatro digital na Índia e fomos convidados pelos coordenadores do festival a fazer uma montagem com atores de 25 países de todos os continentes, o que foi uma loucura experimentar isso, né? E isso com o espetáculo A Arte de Encarar o Medo. Mas daí fizemos uma produção no Quênia, fizemos uma produção em parceria com a Universidade de Birmingham e vimos que o teatro digital oferece 1000 possibilidades, né? Eu não vou entrar no mérito de todas as possibilidades, as potencialidades que o teatro digital oferece, né? Para experiências verdadeiramente teatrais através da telepresença. Tem toda uma discussão teórica sobre o que é a telepresença, né? Por que o teatro digital não é cinema? Por que o teatro digital é teatro? Né? Nós fizemos essa discussão amplamente dentro do grupo. E então tudo isso nos levou a essa experiência, né? Mas eu estou vendo aí para o futuro que nós vamos ter uma revolução gigantesca na cenografia, não só na cenografia, né? E a cenografia ela mudou muito com a incorporação de novas possibilidades, né? Do videomapping, do vídeo, né? Das projeções, da iluminação elétrica, né? Ou seja, todo o desenvolvimento tecnológico da humanidade impacta diretamente a cenografia. Impacta diretamente. E eu fico vislumbrando qual vai ser o teatro do futuro, né? As projeções 3D, como é que elas vão ser incorporadas pela cenografia? Como que elas vão poder ser utilizadas pelo teatro, né? O metaverso não é uma ficção, né? Ele está aí e nós temos que ver, daqui a 10 anos nós vamos estar mergulhados no metaverso, nós vamos estar fazendo chamadas de vídeo em 3D, né? Nós vamos ter que saber aproveitar essas oportunidades, porque o teatro ele sempre se reinventa, e ele se reinventa em todos os lugares.
ele se reinventa em hospitais, nas ruas, nas prisões, em espaços não convencionais. Por que ele não pode se reinventar em uma tela? Por que ele não pode se reinventar no mundo digital? Por que ele não pode se reinventar no metaverso, né? São questões para a gente se colocar. Aí, para finalizar a minha fala, eu só queria colocar aí o vídeo que eu acho interessante, porque é uma parceria entre os Sátiros e a Universidade de Birmingham, em que a gente fez um Macbeth, ou seja, misturamos teatro digital, que é a ruptura, que é a transgressão, né? Muita gente até hoje diz que não é teatro e tal, e Shakespeare. E eu achei que seria legal compartilhar aí, tem 1 minuto e meio, tudo o que vocês vão ver, exceção de 5 segundos, é feito ao vivo, tá? E aí fica o desafio para vocês de tentar descobrir o que foi feito, o que foi pré-gravado, quais foram os 5 segundos pré-gravados que vocês vão assistir, tá bom? Se o Henrique puder compartilhar. Maybe I should give you a tarot reading then, David. Sem nome. Uma coisa sem nome. Fala! Pergunta! Responderemos. Long time. I hope you're well. Is that husband of yours looking after you? Fear not till Birnam Wood do come to Dunsinane. Love it. É doce morrer no mar. Ok, é isso. Muito obrigado. Nossa, dá vontade de ver tudo. Incrível. Rodolfo, você ficou falando, eu fiquei assim, parecia que a gente estava conversando aqui, é muito envolvente tudo que você trouxe para a gente. Obrigada. Esse espetáculo ele foi transmitido via Zoom, é isso? Sim, foi feito e transmitido Zoom. Todo mundo entrava na sala de Zoom, público e atores. Entendi. Eu vou colocar todo mundo na tela aqui, para a gente começar a conversa. Ai, desculpa. Vou colocar. Olá, bem-vindos de volta. O chat os comentários no YouTube ali estão bombando. Boa noite, todo mundo aí. O pessoal, a gente está lendo aqui. Eu vou colocar também, coloque as perguntas que eu vou trazendo. Essa discussão do teatro, de ser teatro, não ser teatro, quando é via Zoom, Rodolfo, aconteceu que né, assim, fora a pesquisa dos sátiros e de muita gente que faz teatro digital, a gente não costumava fazer tudo digitalmente, né? Assim, a gente colocava algumas inserções em cenas, colocava uma projeção, uma tela, uma sobreposição. E com a pandemia, até nas escolas, eu sinto isso, dando aula, como que a gente conseguiu encontrar novas linguagens, né, que mesmo sendo via tela, via dispositivos, né, não deixa de ser teatro. A gente entende como teatro e não é filme, não é cinema, não é novela, não é série, é uma linguagem diferente, assim. E aí, o que você acha que pode ser? O que dá essa diferença? Assim? Você acha que a gente consegue identificar? O que traz para a gente? Isso é teatro, sim. Sim. Então,
qual é a definição básica do teatro, né? É uma arte feita na copresença entre o artista e o espectador. E a presença é um conceito fundamental. E aí nós temos toda uma discussão sobre o que é presença. Então, quando você vai ao cinema, você vê um filme do Wagner Moura, certo? O Wagner Moura, ele não está lá com a presença viva, ele está como presença espectral. Então, o cinema é uma arte da presença espectral. Ou seja, você sabe que o Wagner Moura não está correndo atrás de uma bomba que vai estourar ou qualquer coisa. Que aquilo foi encenado e foi captado, e aquilo é um espectro. No teatro digital, tudo é feito no aqui e agora. Então, por exemplo, se houver uma queda de energia na casa do ator e ele perder a conexão, ele para de estar presente, né? E foi muito interessante no nosso processo, quando nós estreamos o primeiro espetáculo, quando acabou a apresentação do primeiro espetáculo, em que os atores estavam em risco o tempo todo, e por isso a presença é muito forte, porque é um risco, você está ali, pode acontecer qualquer coisa, teu gato pode entrar em cena, pode cair um raio em cima da antena da tua casa, você perde conexão, pode acontecer tudo, né? Quando acabou, nós tivemos a mesma reação que a gente teria num espetáculo presencial. Todo mundo foi beber junto, só que cada um com a sua taça na sua casa. Então, a experiência é outra. E o público também percebe isso, que é ali ao vivo. Qualquer coisa pode acontecer. É diferente de você ir num cinema ver a Angelina Jolie, porque você sabe que ela não vai mudar nada daquela performance. Nada vai alterar aquilo, né? E a gente fez vários espetáculos também interativos, em que o público ele guiava a encenação. Então, era tudo feito ao vivo e o público guiando a cena. Bacana demais. Não, realmente, sempre que acaba o seminário, a gente dá um tchau, todo mundo dá aquela vontade de falar, e aí, gente, vamos então sair, tomar uma cervejinha, vamos jantar. Fica uma vontade, assim mesmo, a mesma sensação. Mas, então, gente, assim, pensando nesse viés formativo dos seminários, a gente observa, né, que os três têm trabalhos que caminham por mais de uma linguagem, claramente, né? Assim, a fotografia, a instalação, a cenografia, e aí é no palco, é fora do palco, é a arte digital, é a arte interativa. Além do básico, né, que eu ia falar no início, antes de ouvi-los, que eu ia falar direção, dramaturgia, cenografia, figurino, artes plásticas, cenografia, só que vocês ampliaram muito esse conceito agora. E aí, eu queria conversar mais sobre isso, sobre essa comunicação dessas linguagens e como que umas interferem na criação das outras, assim, quando postas em cena. Né? O que é esse cenário digital que vem a partir da voz do ator, ou como que a formação cenográfica, né, de cenógrafa da Flávia interfere nas artes visuais, o Bolelli, porque eu vi de vocês dois, Bolelli e Renato e Flávio, eu vi a questão não sei se vocês perceberam, mas ambos tinham uma ruína, uma casa histórica com uma intervenção, assim, sendo que um foi totalmente para o espetáculo e outro foi para a fotografia, mas ambos nessa questão da ilusão, dos novos mundos, dos mundos imaginários. E aí eu queria conversar um pouquinho com cada um, assim, do que é essas misturas de linguagens, né, que a gente sempre vai apropriando, e aí faz parte do teatro, né, que a gente vai misturando tudo e vai criando novas situações, assim. Quem quiser. Eu vou começar, então. Eu notei bem essa relação com o Renato, quando ele fala dessa ideia de um encontro de alguma tradição, ali um rastro de uma tradição, naquele momento em que ele entra na ruína e intervém, né? E eu acredito, assim, que hoje, sobretudo
que eu posso falar com mais propriedade sobre o trabalho de artes visuais do artista, existe muito essa apropriação de todas as áreas, né? Uma relação múltipla. Eu me lembro até que na minha formação no mestrado, uma vez eu percebendo já de antemão que o trabalho ele pedia novos conhecimentos, não só restritos às artes plásticas. Eu estava na ECA, né, que é a Escola de Comunicação e Artes, fazendo poéticas visuais, mas eu frequentava muitas disciplinas das artes cênicas, por exemplo. Então, no momento que o curso abre, você pode escolher quais são as disciplinas, você percebe, né? Você vai dialogando com os trabalhos que estão, com os pontos que você encontra no seu trabalho e que você pode explorar. Então, eu lembro que eu não saía das artes cênicas, eu vim, né, de certo modo, a minha formação no espaço cenográfico, ela foi paralela à minha faculdade, eu fiz bem nova, eu tinha 18, 19 anos, e muito nova, eu tinha já essa relação entre a faculdade de artes plásticas, mas eu atuava no teatro como estagiária, e isso depois volta, uma vez que eu me formo em artes plásticas, eu percebo que há todo aquele conhecimento da encenação dentro do processo e busco novamente as artes cênicas, né, no mestrado. Então, o meu mestrado ele foi todo sobre a teatralidade, sobre a questão do espetáculo, do palco, da plateia, e pensando principalmente um ponto aí que acho que une os três, né, que é a performatividade, né, seja ela para a câmera fotográfica, como eu faço prioritariamente, ou para o, né, nesse momento que o Rodolfo fala, de uma performatividade que é captada pelo vídeo, numa impossibilidade de ter a presença física, ou numa performatividade como ação né, na peça ali, numa ação de entrar num espaço, como o Renato coloca com as obras dele ali, que é o próprio espaço sendo contaminado. Então, eu vejo hoje muito, né, o artista plástico, ele não, assim como o ator, o diretor, acredito eu, hoje tudo abriu-se muito, assim, então é impossível ficar só na sua caixa, né? Tudo vai muito rizomático, assim, os braços, e tudo vai conectando, e a gente vai, até ao escutar uma pessoa falando, outra, a gente começa a perceber como a gente conecta mesmo com nosso processo e vê no processo do outro. Então, eu acredito que tem uma união aí muito grande em todos os pontos. Vou endossar aqui, puxar a conversa da Flávia. Acho que sim, são muitos pontos que vão se tocando e é super bonito ver essas tangências acontecendo de muitas maneiras. É meio uma constelação, né, que a gente vai formando. E acho que ao mesmo tempo que a gente não consegue capturar e marcar ou defini-la, eu acho que isso é estimulante e isso é bom hoje, né? Pensando em formação também, né, Bruna, eu acho que talvez a nossa tradição seja a não tradição de um modelo de formação, pensando na cenografia sobretudo, né? Se a gente for pensar que hoje ele se coloca, mas é quase um curso de especialização por um lado, que talvez você tenha feito uma formação anterior, ou gráfica, né, ou plásticas, ou arquitetura, ou design, ou muitos lugares. Assim como, por outro lado, a gente tem uma série de profissionais e artistas que vêm direto do fazer teatral e vêm também da cena e foi ator, diretor, ou as duas coisas, tanto por prazer como por necessidade. E eu acho que esse lugar onde se permitem muitas entradas que a gente tem, eu acho que é muito brasileiro, no sentido que em outras formações, não conheço todas, mas em muitas outras formações eu acho que esses campos são muito mais rígidos. Não, você é isso, você só faz isso. Mesmo do campo dentro da cenografia, você é cenógrafo dessa área ou daquela, até de hoje tem, acho que até hoje talvez tenha isso, no sentido de subdivisões que a gente entende tecnicamente, as suas questões anexas e colocadas e técnicas, mas eu acho que tem uma coisa bonita de quem vem, né? Tem a turma da moda, e cada pessoa traz a sua bagagem, né? Poderíamos pensar também, talvez, suas tradições preliminares, e isso vai determinando, eu acredito, o modo de ver, o modo de pensar, o modo de fazer espaço.
Então, uns vão ser mais visuais, outros vão ser mais espaciais, outros vão ser mais formais, outros vão ser mais do processo, do procedimento, vão colocar dentro, vão olhar de fora. Acho que todas essas operações, elas são muito ricas aqui. Se a gente for pensar na tradição do circo, por exemplo, do circo-teatro, eu acho que tem muitas outras camadas, e é isso que eu fico brincando um pouco e provocando quando eu falo desse olhar do sul, desse sul global, no sentido que não há uma única escola, né? Quando eu acho que quando você acaba vendo uma produção alemã, eu pelo menos tenho isso, fala, nossa, é teatro alemão, é um cenário alemão, é muito específico, assim, muitas vezes quando você reconhece. Acho que é possível ver várias dessas paisagens que acabam sendo diferentes, mais reconhecíveis, mas aqui eu acho que tem essa qualidade nossa, que essa multiplicidade das linguagens, esse hibridismo, ele é algo que está muito na nossa história, na nossa precariedade, na nossa limitação, na qual a gente tem que ganhar muitas funções, ocupar muitas funções, se desdobrar em muitos fazeres aos quais muitas vezes eu não sei exatamente, eu não me formei, mas eu me formo fazendo e tenho experiência fazendo daquilo. Eu acho que tudo isso vai trazendo uma riqueza muito profunda para o nosso fazer. Né? Sobretudo essas questões até da ruína ou desses espaços em abandono, que eu acho que a gente acaba tendo uma certa narrativa ao abordar ou perceber esses espaços, que não é só essa narrativa, por exemplo, de uma ruína europeia da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, a qual eu só lamento, né, vendo o trabalho da Flávia, que leva para tantos outros lugares. Não, eu converso, eu atravesso, eu reconto. Eu acho que isso tem muito a ver também com esse olhar que não vem dessa tradição ou é formado nesse local e que vê, digamos, de fora, apesar de todas essas travessias, né? Isso que pode ser inquietante, problemático e precário em muitos momentos, digamos, com relação a uma formação, ou a técnica, ou a logística, ou a um econômico, ou a compra de materiais, ou a escolha de lugares, ou até a não circulação de um espetáculo, porque o cenário é grande e ele viabiliza toda uma temporada, porque não há dinheiro para circular, que eu acho que é fundamental pensar isso no Brasil, né? A cenografia, boa parte hoje, ela é feita a partir do limite, e não da potência, né? Ou, é isso, e tem que caber na Kombi, e tem que circular, e a gente entende, mas o que é possível fazer daí? Eu acho que é justamente esses impulsos desses limites e dessas precariedades que vão catapultando a gente, talvez, misturar tudo, que talvez seja o que a gente tenha à disposição. Rodolfo. Tem que abrir o microfone. Eu estava pensando que é muito interessante a nossa posição, né? Nós, brasileiros, porque aquilo que é a precariedade, né, dos recursos, por exemplo, do teatro europeu e tal, por outro lado, é o que dá autonomia para a gente pensar de uma forma muito diferente deles. Por exemplo, um cenógrafo europeu, se ele não conseguir trabalhar dentro da caixinha dele, ele se perde. E o cenógrafo brasileiro, a sensação que eu tenho é que o cenógrafo brasileiro está pronto para tudo, ele está pronto para a guerra, sabe? Ele vai e ele vai se reinventar. A Adriana Vaz, por exemplo, quando a gente foi fazer o projeto do teatro digital, é outro mundo, né? Fazer cenografia para teatro digital é uma coisa que não existe, assim, né? Não tinha um livro, não tinha um manual. Ela foi lá e foi inventando o jeito dela, sabe? Assim, junto com a Letícia Gomide. E eu sinto que isso é uma coisa muito, muito da cenografia brasileira. Existe essa identidade que é a busca de soluções não ortodoxas, né? Então, a gente vê aquilo que os europeus fazem. Os cenógrafos até saberiam executar grande parte dessas coisas, mas eles podem ir muito além porque eles lidam com a precariedade da nossa produção o tempo todo. Então, existe uma flexibilidade e um potencial criativo gigantesco, assim. É meio poliano que eu estou falando, né? Porque, na verdade, isso aí, você está falando, que legal, né? Mas, por outro lado, isso reflete a condição de trabalho que nós temos, né? A condição em que esses cenógrafos trabalham, que é precária. Né? É o que é a maioria toda, né? Acho que todo mundo que teve experiência internacional e viu também, ao mesmo tempo, que quando a gente tem as facilidades financeiras e de produção, a gente vai mais longe ainda, né? Então, acho que a gente precisa tê-las aqui também.
talvez. E é isso, né? A gente faz além, mas a gente também dá conta do tradicional, da cenografia, né? Do feijão com arroz. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Girotti, vou pôr na tela. Ela é a pergunta para a Flávia Junqueira, mas acho que pode ser para todo mundo, porque tem uma viés da performance. Assim, como você enxerga o ato da performance ou o ato de performar nas suas obras e no campo das artes visuais? E ampliando, assim, acho que também no campo do teatro digital também. Bom, vou começar a responder a pergunta do Marcelo. Bom, a foto encenada, ela, né, na própria definição dela, foto construída, foto montada, foto posada, alguns teóricos consideram chamá-la de foto performada, né? Então, foto performance. Existe essa possibilidade de pensar a foto como uma performance. E aí uma performance não só do corpo, mas como uma performance também do objeto, né? Que seria aí uma versão da natureza morta em fotografia, existe. Então, existem muitos artistas que fazem a performance do objeto, então, criando colagens, encenações através de miniaturas, fragmentos, elementos, enfim. Existe a performance do objeto, a performance do corpo, e a performance do corpo com o objeto, né? Então, aí temos como se fossem 3 subgrupos, né, do que seria a foto encenada, em teoria. Então, existe muito forte, e aí pensando um pouco, me veio aqui alguns artistas que fazem um pouco essa mistura. Então, a Marina Abramovic, a gente sabe muito bem sobre ela, né, uma artista que tem muita questão da performance, e ela começa o trabalho dela, a fotografia entra como uma foto documento da performance, mas ela passa, depois de um determinado momento, a fazer a foto performance, né? Ela vende determinadas obras em galeria, por exemplo, posadas, né? Então, ela está ali preparada para aquela performance, mas num determinado momento, ela faz a foto performance, ela também performa para a cena, e não só mais a foto como documento da performance. Então, nessa questão da foto encenada, existe essa linha tênue, que é muito específica entre o que é a foto que entra como documento de uma performance, né? Então, ali, quando determinados grupos faziam ações, nos anos 60, o Flávio de Carvalho, quando ele faz aquela volta com a roupa, e aí sai no jornal, o grupo 3 Nós 3, que era o Dinilson Júnior, o Mário Ramiro, que, aliás, foi meu orientador no mestrado, o Ramiro, ele mostrava muito o trabalho dele falando isso, né? Eles faziam a performance, e na época eles não tinham dinheiro para imprimir para o portfólio, então eles chamavam a mídia, ligavam, falando, olha, os vândalos estão encapando as coisas aqui no monumento, justamente para a mídia fotografar, e eles terem esse documento da performance deles, né? Então, eles começam com uma maneira eles compravam muitos jornais, recortavam e faziam portfólios. Então, esse grupo que fazia intervenções na cidade e que se valia, por exemplo, da foto do jornal como documento da performance, começa a pensar nisso, né? O que seria? Qual é a linha que existe entre o documento performance para fotografia e a foto performance, a foto que é feita para a câmera? E aí, alguns trabalhos, a gente fica nessa linha tênue, né? Que o próprio grupo 3 Nós 3 ou a Abramovic, a gente percebe que tem a relação entre, por exemplo, o 3 Nós 3. Existe o documento da performance, mas eles ligavam, eles encenavam, de certo modo, para aquilo ser registrado. Então, tem uma relação muito específica entre o que é a foto encenada e o que é o documento da foto performance, né? Mas aí a gente, se for lembrar, outros artistas, eu me lembrei agora, por exemplo, o Matthew Barney, nos vídeos dele, né? O quanto aquilo tem uma preparação de corpo, de ator, né? De performatividade dentro de uma captação para o vídeo, e que muitas vezes aquilo se leva para o vídeo performance ou vídeo arte. Então, assim, eu acredito que, respondendo à pergunta do Marcelo, sem viajar muito, no meu trabalho, especificamente, eu enxergo o ato da performance literalmente dentro do trabalho, né? Porque eu construo a obra a partir do corpo.
Os meus primeiros trabalhos eram autorretratos, que eu me empilhava nos objetos, existia literalmente o corpo interagindo com o objeto, e depois de um tempo eu saio de cena e aí os objetos performam, né? Hoje eu diria que o grande performance, né, do meu trabalho, o grande protagonista, seria aí o grande ator desse espetáculo, seriam os balões, quando eu insiro os balões dentro do teatro. Então, existe esse ato de performar, ele não necessariamente precisa do corpo, mas ele está integralmente dentro do conceito da foto encenada. Acho que é por aí. Eu acho muito interessante quando você coloca o objeto como performer, sabe? O próprio espaço como performer, o próprio... né? Você tira o ator e o que está ali é a própria performance. Uhum. Porque no teatro isso é menos, né? Tem Rainer Goebbels, mas é menos, né? O ator, ele normalmente é quem altera tudo e dá a vida do espaço cênico, da cenografia, dos objetos. Você não, você coloca o protagonista, o objeto e o espaço. Renato? Sim. Boa. Concordo um pouco aí com a Flávia de como ela vai colocando justamente isso que você aponta, Bruna, desse performar por tantas entidades, vamos chamar assim, no sentido de presenças, né? Que não necessariamente a gente considerava como presença, né? Enfim, acho que essa porta é muito boa, abre muitas possibilidades de imaginar e talvez aí também uma transgressão nessa tríade, digamos, né? Tão formada pela direção, interpretação e dramaturgia, né, no caso do teatro, e como isso se expande com essa própria noção de performatividade, né, onde muitos caminhos podem se abrir e onde me parece que muitas falas também conseguem não apenas ganhar mais protagonismo, mas poderem performar no sentido de um desenvolvimento maior, seja um cenário, um figurino, um próprio desenho de luz, uma sonoridade, né? Eu acho que são muitas camadas que a gente pode olhar a partir daí, né? Eu acho que muitas vezes no meu caso eu acabo começando comigo performando, mas eu brinco um pouco e trago essa ideia de um cenógrafo ou uma cenógrafa como performer, um pouco ocupando esse lugar ou esse estado no sentido de agir ou por uma necessidade dentro dessa travessia ou nesse próprio processo que a Flávia contou um pouquinho dela, como se eu suspendesse um pouco esse momento e ficasse um pouco ali na relação minha com as coisas, no sentido de explorar propriamente esse espaço num primeiro momento. Então, para eu investigar o lugar, conhecê-lo ou xeretar no que tem, as possibilidades, pensar perspectivas, para mim é quase um ato de uma performatividade ou de uma performance que eu estou fazendo sozinho, que eu não estou fazendo para um registro determinado, mas estou vivendo, e isso me move completamente. As sinestesias, os cheiros, os barulhos que eu vou encontrando, e talvez um pouco essa sensação, essas potências que eu vou investigando, e depois quando entra a equipe toda, a gente vai expandindo essa investigação, eu acho que vou buscando me ater a essas situações ou a essas características como uma potencialidade de performance ou de performatividade dessa relação toda, né? Eu acho que é interessante a gente pensar o nosso corpo atravessando e ele estando muitas vezes nesse lugar, ou quando eu provo um figurino para ver se ele funciona para a cena, por exemplo, eu estou ali nesse processo. Por que não pensar ali também como um caminho que chega a algum lugar? Eu faço muitos workshops nessas ocupações, imersões em vários tipos de espaço, e muitas vezes, ou geralmente, a convocação é essa, de quem está fazendo o workshop, seja cenógrafo, figurinista, ou pessoas, artistas que não atores, digamos assim, ou performers, ocupem ou protagonizem as suas situações. E muitas vezes executar uma situação, isso quebrar algo, bater na parede, desmontar ou montar algo, segurar um elemento, e o quanto isso move de paisagens internas para a gente também. Eu acho que isso material para o criador, e esse criador que até então, ou geralmente é colocado como backstage, né? Ou mesmo como equipe técnica, muitas vezes tem todas as nomenclaturas também ainda aí presentes. Então, como que a gente pode se colocar nesse estado? E eu acho que um último elemento que é muito interessante é a própria dimensão do público daí, né? Quando, claro que pode estar em diversos contextos, mas quando eu não tenho necessariamente uma luz apagada, estou sentado numa formatação ali arquitetônica que já está marcada,
se já é uma cadeira, essa plateia está dentro do palco. Eu acho que cada nova configuração, ela também, ou quando acende uma luz de plateia, tudo isso também ganha uma nova camada, que é essa performatividade do público mais ou menos voluntária, digamos assim, com determinadas e diferentes intenções, mas esse público que vai chamar participante, né, que vai deixar de ser um espectador e vai ganhar várias outras nomenclaturas também no sentido de ser co-realizador ou sentir, né? E eu acho que é bonito desses processos da performance que até estão pré-roteirizados, mas que não estão determinados ou exatamente ensaiados, é que sempre vai ser novo e sempre vai ser imprevisível, de acordo com da maneira que essas questões do espaço e as suas sensações podem nos atravessar naquele momento. Eu acho que isso sempre vai acontecer, né? Porque estamos falando de artes da presença, mas eu acho que a gente ganha uma camada a mais aí que eu acho muito interessante da gente poder olhar. Eu gostaria de compartilhar uma cena que eu acho bastante performativa, em que o corpo do atuante dialoga com um vídeo / instalação cenográfica usando o recurso do Zoom. Você quer compartilhar o arquivo? Você quer tentar aí ou eu quero mandar o link para o Henrique? Eu acho que eu consigo, vamos ver. Eu vou pôr aqui. Vocês estão vendo? Estamos. A humanidade deu errado. A humanidade deu errado. A humanidade deu errado. Estima-se que desde o surgimento da espécie humana, 108 bilhões de pessoas já passaram pela Terra, das quais 100 bilhões já deixaram de existir, se tornando apenas um punhado de pó em meio ao esquecimento. Assim como você, eu sou o resultado de todos os erros e acertos cometidos pelos nossos ancestrais e carrego em mim todo o sangue derramado até aqui, toda a natureza que destruímos até aqui. Carrego em meu corpo o sangue dos sobreviventes de todas as violências, todas as guerras, todas as pandemias. Carrego os gritos de dor e o choro dos mortos. No meu corpo estão tatuadas as provas dos nossos erros e as vinganças da natureza contra nós. E por tudo isso, meu corpo é a prova do fracasso da humanidade. Erramos muito, erramos eternamente. Erramos em não proteger os mais frágeis. Erramos em não respeitar a natureza. Erramos ao escravizar nossos iguais. Erramos ao ter prazer em matar nossos semelhantes. Erramos infinitamente. Que foi feito de nós, que tanto inventamos e agora sucumbimos. Que foi feito de nós, de tanta glória e orgulho, e agora nada. Que foi feito de nós. Aqui está o meu corpo, e nele podem ser vidas todas as nossas feridas. Aqui está o meu corpo, e ele grita nossas desgraças construídas. Aqui está o meu corpo, a prova final de nossas vidas. Aqui está o meu corpo. Então, e é isso, quer dizer, como a tecnologia, nova tecnologia, novos aplicativos podem ser usados em benefício de uma cenografia e de uma performatividade. Foi a fusão total, né? De cenas, de documentários, pessoa e no corpo do ator. Lá de trás e o corpo do ator, uma coisa só. A luz aqui apagou. Eu fico assim, bem maravilhada com
com os trabalhos. Obrigada. Eu fico pensando também, Rodolfo, você como diretor, que a gente estava conversando, né, mais cedo assim, na entrada, o diretor do meio dos cenógrafos. Eu gosto muito de pensar como que a cenografia também influencia, como que o espaço cênico influencia a direção, né, o caminho. Tanto o diretor nos guia, né, quanto a gente também altera, muitas vezes, a narrativa mesmo da cena, a própria condução. E eu acho que esse seu trabalho da pandemia, né, do teatro digital, indo todo, o espaço no todo para dentro da tela, mostra mais isso ainda, né? Como que o espaço altera a linguagem da cena. Mas e antes, assim, como que você via e trabalhava com isso antes também? Antes desse teatro digital que foi todo para a tela, como que você fazia essa transição tela-palco? Como que o espaço se dava ali? Então, quando a gente começou a pesquisa do Teatro Ciborgue, o cenógrafo e o elenco, todo mundo pesquisava aplicativos para ver como a gente poderia usá-los na cenografia. E isso era muito bacana, porque cada um trazia um aplicativo e a gente ia usando os aplicativos na cenografia, né? E era um processo em que o cenógrafo ele não investigava só as coisas que ele já conhecia, mas ele investigava coisas que ele não conhecia. Eu acho que o bacana desse momento que nós estamos vivendo na humanidade é que nós podemos investigar o teatro que ainda não existe. Eu acho que nós estamos investigando o teatro que não existe. Porque quando eu comecei a carreira, se alguém dissesse para mim, olha, um dia você vai fazer uma cena em que o ator vai projetar no corpo dele imagens documentárias falando da questão do fracasso da humanidade. Eu ia dizer, isso é impossível, isso não existe, né? E eu comecei a carreira 30 anos atrás. Então, o que eu acho fascinante na cenografia de hoje é isso, é a possibilidade dela investigar o novo. Então, eu gosto de trabalhar também com a tradição, né? Como a gente está falando de tradição e ruptura. Nossa, eu trabalho com o Serrone e é incrível o que eu aprendo com o Serrone. Assim, ele muda a minha encenação na ópera, ele me faz repensar tudo, as marcas, os movimentos, o conceito da cena, através da cenografia dele, por exemplo. Mas também tem o outro lado que é da ruptura, que é assim, buscar o novo, por onde a gente pode ir, que caminho é esse, né? Então, esses dois lados são muito bacanas, eu acho. E, Renato, também, como que você sente essa relação com o diretor, né? Ou com o performer também? Acho que são relações específicas de acordo com cada encontro, né? Eu acho que tem que ter aí uma sinergia de fala entre esses criadores, essas criadoras, no sentido de que, claro, eu acho que esses atravessamentos, e vou chamar de confrontos, eles podem ser muito bem-vindos, no sentido de potencializar, né, de reimaginar ou de deslocar alguma situação, algum espaço, alguma relação. Se eu estou trabalhando com alguém muito, enfim, que tem uma linguagem muito precisa, específica, como se coloca essa questão, ou se a gente está dentro de uma caixa cênica mesmo, como é possível lidar com essas questões, né? Eu acho que eu vou buscando aí essas relações com cada direção, no sentido de poder conversar, mas eu sempre busco conversar muito, dialogar espacialmente, dialogar formalmente, esteticamente. Eu acho que eu tive um grande privilégio de começar num grupo de teatro muito ampliado no seu processo de criação e nessa horizontalidade da criação da cena, em processo de colaborativo. Isso talvez tenha me deixado bastante radical, digamos, no sentido de sempre querer ou desejar ou buscar esse tipo de relação nos trabalhos.
né, onde essas travessias podem acontecer, e eu acho super, por exemplo, quando a gente está em espaço convencional, nas próprias dinâmicas de 19 ou outras em espaços, por exemplo, muitas vezes eu acho incrível como uma resposta para uma cena numa transposição de espaço, ela vem muitas vezes do ator ou da atriz, porque é quem está ocupando e percebe dali, aquilo vai fazer muito mais sentido, de repente, de alguém que está fora, ou da gente ali olhando, enquadrando para lá e para cá, ou enquanto desenho, né? Eu acho que essa amplitude ela pode ser muito bacana para a gente pensar e fico provocando sempre possibilidades de experimentar, né? Isso que o Rodolfo está trazendo também aí como esse novo, onde que podem estar esses novos com as potências e os limites que a gente tem a cada novo trabalho, né? Muitas vezes é inverter a situação ou a espacialidade, muitas vezes é a forma que isso está, né? Não necessariamente está só no material ou na tecnologia ou num desenho específico, né? Eu achei muito bonito quando a Grace falou também no último encontro sobre, ela falou, se fosse falar a tradição seria a roda, né? Essa ideia desse formato, um pouco aí com o que eu estava pensando anteriormente, né? Em que medida essas tradições vão virando exceções ou vão ficando fora de um outro modelo e elas voltam e esse momento vai se dando, né? Então, acho que cada vez mais temos que encontrar parceiros, parceiras, parceiros que gostem e queiram conversar com essas formas de pensar e fazer, né? Para que o trabalho possa acontecer, né? Muitas vezes. Eu já vivi experiências, enfim, de propor uma situação muito performativa, onde tudo ia se mover no chão, com uma bagunça, e o diretor fala, não, isso para mim não faz muito sentido, essa imagem não compõe, ou ela vai se misturar muito, e não é esse o caminho para onde eu estou imaginando, por exemplo, onde eu quero levar essa imaginação. Então aí vamos rever e vamos buscar conversar. Mas eu acho que está sobretudo aí nesses matches que vão dando entre as equipes, né? No sentido delas poderem pensar essas possibilidades juntas, né? Ou se provocarem a favor de algo, né? Mas é sempre muito surpreendente esse processo, né? Sim, sim. A gente começa pensando uma coisa e finaliza em outra, né? A Flávia me corrige se eu estiver errada, assim, mas no seu trabalho eu vejo que... Ai, gente, a luz está apagando aqui. Tá. No seu trabalho eu vejo como se você fosse a própria diretora, né? Encenadora, e os seus performers estão ali na sua montagem. Sim, eu estava pensando nisso agora, conforme fui escutando, sobre essas questões, né? O que limita, o que não limita, ou o que abrange. E apesar de, nesse caso, né, no caso da minha performance ali com os objetos, por exemplo, no espaço do teatro, apesar de o olhar do diretor, né, e ao mesmo tempo do cenógrafo estarem todos muito próximos a mim, eu tenho limitações, né? Isso é muito interessante pensar. Eu nunca havia pensado, eu comecei a pensar agora, aqui ouvindo. A limitação que existe, ela vem da própria arquitetura. Eu estou lidando com espaços que já são muito contaminados, eles têm muita estrutura. A maioria dos espaços que eu tenho entrado nesse momento são espaços que são tombados, ou a gente conversa com ou é o IFAM, ou ICMBio, né? Os espaços abertos têm todo um cuidado em relação a um patrimônio que é externo ou interno. Então, existe uma limitação do espaço escolhido, né? Muitas vezes a ideia ela é muito maior, a vontade de aplicar o cenário ela é muito... Na nossa cabeça, a gente cria muita coisa, né? E na hora que a gente vai aplicar, existe uma limitação. E essa limitação, ela vem muitas vezes da onde eu estou colocando as coisas. Então, os teatros que eu entro, eu tenho milhões de regras para seguir, na medida que eu não estou na parte do palco, que a gente tem toda uma estrutura para cenografia, né? Normalmente eu estou colocando uma plateia, que é onde né, existe todo o adereçamento, principalmente nesses teatros clássicos. Então, normalmente lugares que eu não poderia mexer, eu não poderia amarrar uma coisa ou colocar um durex, né? Então, o carpete, o chão. Então, por exemplo, quando a gente fez o Teatro Municipal de São Paulo, tem aquele carpete que é dos Irmãos Campana. Quando a gente fez o Teatro Amazonas, a gente tinha o Salão Nobre, que não se pisa no Salão Nobre. Então, como entrar no Salão Nobre se normalmente são tapetes vermelhos e não se pisa nele
né, sem ser aquele tapete, o tapete não poderia aparecer na foto. Então, aí tem uma questão prática para mim, que é a partir do lugar que eu escolho. E isso é interessante pensar, e eu estou começando a pensar agora, né? O quanto me limita também, uma vez que o balão ele é muito frágil, ele é muito leve, ele existe uma possibilidade. Mas eu já tive, por exemplo, situações que a ideia era outra. Era incluir coisas muito mais pesadas, e faz parte do meu processo ir lá e colocar. Eu não gosto dessa coisa de colagem, de Photoshop, porque hoje, com a tecnologia, eu poderia colocar tudo isso, reproduzir uma sombra, uma mesma luz, fotografar e recriar. E não é a ideia é realmente o princípio da cenografia, no sentido mais tradicional ali, né? Já que a gente está falando desses dois temas, seria mais para a tradição. E aí eu entro sempre nesse embate, assim, né? Dos meus limites do próprio espaço, da própria arquitetura. Obviamente, a diretora ali seria eu, mas existem muitos outros diretores no sentido burocrático. Então, é lidar também, né? É a cenografia lidando com uma outra cenografia que não deixa de existir, que é a cenografia que já existe na memória das coisas. Então, existe uma limitação também e claro, o oposto, né? Em alguns casos, o céu é o limite, literalmente. Então, tem casos que eu posso fazer, né? Tentar criar o que eu quiser. Então, cada caso também, como o Renato falou, cada caso é um caso, né? E a gente se adapta a ele. Vai de encontro com o que você falou no início, né? Que o processo faz parte da criação. O Serrone mandou no chat interno aqui da transmissão que, vendo Flávia, Rodolfo e Renato, vejo como a tradição está perdendo de 7-1 para a transgressão. E aí, dentro disso, a Rosane Muniz nos mandou uma pergunta que eu queria ouvir mais sobre a provocação do Renato em relação ao que é tradição, sob o nosso ponto de vista não europeizado. Opa! Serrone, acho que muitas camadas aí dessa conversa, né? A gente veio dar uma provocada, né, nos olhares, mas ao ouvir vocês também e ficar aqui, é um processo sem fim, né, gente? A gente vai repensando a primeira formulação e segue, volta. Quase deixa eu falar de novo aqui para repensar a questão a partir dessas escutas, né? Eu acho que isso é bonito. Não tem fim, não tem uma resposta, né? Eu acho que é de fato uma dinâmica aí muito movente e instigante, né? Sobre pensar essa tradição não europeizada, acho que é um lugar ainda muito que eu estou tateando, mas que eu tenho visto em diversas relações aí presentes, tanto de falas ou de colocação, a partir dessas perspectivas decoloniais, né? Como nos percebemos cada vez mais, assim como toda essa riqueza da produção cultural brasileira, né? Eu acho que todos os países com as suas dimensões vão carregar as suas tradições e talvez isso, vão delimitar de modo mais preciso essas relações entre o que é e o que não é, tal ou não está, e essas operações todas de travessia ou de apropriação ou de colocar, né? Mas eu acho que essa liberdade que nos move dentro dessas limitações, ela também nos permite inventar esses próprios imaginários, né? E quando eu olho para o país em sua diversa extensão e produção, eu não tenho como não imaginar que essa tradição ela pode ser feita de outros repertórios, né? Eu acho que tem uma disputa de narrativas que sempre está movendo tudo e cada vez mais, né? No sentido de que, né, a gente aprendeu, em geral, esta é a história e foi feito desta maneira e era assim, e a gente hoje percebe que esse assim era um pedaço dessa história que foi contada a partir de uma intenção também, muitas vezes, muito precisa, específica, e que quer chegar a algum lugar, né? Se a gente for olhar todas as condicionantes, se a gente for dar um zoom out ali, né, no recorte da coisa e ver essa situação mais ampliada, eu acho que a gente vai compreender muitas situações que estão aí presentes, né? Por exemplo, né, a gente está esse ano vendo em diversos locais
com diversos artistas, a produção, sobretudo, de dramaturgia ali, o Teatro dos Povos Indígenas, uma produção incrível e muito diversa, que vai jogar toda essa discussão para outros territórios muito mais expandidos, se não diluí-los no sentido entre um limite ou tradições e transgressões, porque vai compreender toda essa totalidade de outras maneiras, muito mais ampla, por exemplo. Ou uma própria tradição, assim, acredito, desses muitos fazeres que estão nos espaços externos, né? Eu acho que a PQ tem essa coisa muito interessante dessa própria edição, trazendo um pouco aí para o recorte da PQ, que vai se realizar num grande complexo de um mercado que já foi um matadouro e hoje é um mercado público com uma diversidade grande de produções, também em processo de gentrificação, onde muitas situações estão ali colocadas, né? E eu acho que isso nos alimenta profundamente, e por um lado eu vejo a comunidade internacional muito entusiasmada e excitada com essa situação como uma ideia de novo. Nossa, que novo, estamos indo para o site específico, os novos espaços, enquanto que se a gente olha daqui e fala, nossa, mas essa nossa tradição, que seja desde o boteco, que seja desde muitas relações, né? Se a gente for olhar para a cultura afrodiaspórica, se a gente for olhar para o candomblé, as encruzilhadas, os bares, o carnaval, né? Essa expansão, ela se dá em tantos territórios que eu ouso arriscar, e algo que me interessa e me move muito daqui para frente, em seguir investigando essas possibilidades, porque não pensá-la como uma tradição. Dentro das artes cênicas também, quantas tradições do teatro de rua, do teatro feito na rua, do teatro de intervenção, né? Se a gente for pensar que em 2011, na PQ, junto com a Triga de Ouro que o Brasil recebeu, o Teatro da Vertigem, com o BR3, ganha a premiação de melhor espetáculo do mundo, de maior realização e melhor realização, eu acho que isso justamente nos ajuda a questionar essas relações no sentido de, será que essa exceção ela está se oficializando daí talvez como uma tradição ou como algo que nos é muito caro, né? Se a gente for olhar né, a amplitude dessa escala que ultrapassa a escala urbana, vai para a escala da metrópole. Para mim, ao meu ver, a BR3 é um dos espetáculos mais impressionantes do mundo, realmente, na sua potência e nesse exercício de realização quase desse impossível. Ou quando a gente vai ver, muito recentemente, na última, não sei se é a última, mas uma das últimas publicações do Arnold Aronson, né, que já esteve aqui no primeiro encontro falando no seu depoimento, e ele lança lá um grande compêndio da cenografia mundial histórica, e a capa é um carro alegórico brasileiro. Isso me faz pensar que tem muitas outras questões colocadas nessa potência, e quiçá essa potência acaba sendo muito mais percebida fora do que dentro, talvez pela nossa naturalização dessa própria potência, ou muitas vezes ela está associada somente a falta de recurso, essa relação, né? Não quero em nenhum momento fazer uma ode ou uma celebração desta pobreza ou da precariedade neste sentido, de maneira alguma, porém há algo ao que somos ou que temos vivido continuamente nessa puxada de tapete contínua e que faz disso uma continuidade, que é algo que me intriga profundamente até hoje, e é algo, acredito que algo existe aí, que é preciso colocar a atenção cada vez mais. Então, talvez seja muito daí, eu acho, essa busca. A própria tradição do teatro, do circo brasileiro, né, do século XIX para o XX, onde estava a concentração de toda essa potência. Se a gente pensar que muitos pintores de telão estavam pintando telões no circo, nos pastiches das óperas que eram feitas no Municipal. Ou seja, isso tem muito a dizer, e isso é um material incrível, uma arqueologia incrível do nosso processo, ao qual ou a gente não conhece, ou dá pouco valor, ou não compreende como potência, né? Então, acho que é nesse sentido que eu estou endossando bastante, pensar e convocar a pensar essa tradição como algo que desde sempre nos habitou, né? Excelente. Rodolfo, você quer complementar alguma coisa? Você fazendo assim? Eu queria falar uma coisa, eu acho muito interessante o que o Renato fala, mas queria dar, assim, só como exemplo, o modelo pedagógico da SP Escola de Teatro, porque foi um modelo que foi inspirado por gente do movimento dos coletivos de teatro de São Paulo, né? Palapatrões, Sátiros, Vertigem, mas também Serrone, Raul Teixeira, mas Marici Salomão, são pessoas que estavam envolvidas no movimento, né, e que pensaram uma escola a partir da sua própria cabeça, a partir da vivência que nós tínhamos.
E esse modelo de escola é muito louco o que tem acontecido com a SP, porque eu já fui dar palestra na Índia, em Estocolmo, na Suíça, em Zurique, em Berlim, falando do modelo pedagógico da SP, como um modelo que atende às necessidades da formação contemporânea. Essas pessoas que tinham, entre aspas, o conhecimento, estão procurando a gente para repensar a sua pedagogia, porque a sua pedagogia já está velha, ela não responde às questões contemporâneas. Então, para ver como nós, no Brasil, não é que assim a gente tem a bola de cristal, é que a gente está se descolonizando, decolonizando, a gente está pensando com a nossa própria cabeça e não faz... Quando eu chego nos lugares e digo, olha, a gente não, na nossa escola ninguém estuda Aristóteles ou Shakespeare para fazer algo. A gente começa fazendo e daí vai buscar as referências que nem precisam ser europeias. E isso é muito bacana, sabe? Eu acho que eu acho que o fenômeno da SP e desse interesse internacional pela SP é consequência de um teatro que está muito pulsante e que está muito ligado com o mundo e não com a tradição, sabe? E, obviamente, que a gente carrega a nossa experiência da tradição, mas, mais do que isso, a gente está ligado com o que está acontecendo no mundo hoje. Porque as nossas inspirações quem são? Paulo Freire, Milton Santos e Fritório Capra. Quer dizer, um geógrafo brasileiro, um pedagogo brasileiro e um físico suíço. Enfim. E ainda temos outras coisas ainda, precisa desenvolver muito, mas é incrível pensar que a gente está servindo de inspiração para instituições pelo mundo afora. Pessoal, nós estamos chegando no limite do nosso tempo. Eu, por mim, ficaria aqui vendo os trabalhos até... Adorei, sério, todos mesmo, Rodolfo. Maravilhosos os vídeos que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Obrigada, Renato. Obrigada, Flávio. Vocês foram muito generosos conosco, com o debate, com a ampliação dos temas. E espero que todos fiquem com a cabeça cheia de ideias para participar da Mostra dos Estudantes na Quadrienal de Praga de 2023. Quero agradecê-los mais uma vez. E vamos encerrar. Vocês querem encerrar com alguma palavra, alguma coisa? Eu só queria agradecer o convite. Só isso. Agradecer, adorei conhecer o Renato e a Flávia. E muito obrigado. Obrigada. Eu também agradeço, muito obrigada. E uma honra falar junto com pessoas assim tão importantes. Uma honra para mim. Eu agradeço também essa oportunidade, esse convite, a oportunidade dessa fala nossa tão inspiradora para a gente também que fala e fica aqui pensando, anotando e repensando questões. E bacana poder colaborar com esse processo da Mostra das Escolas e que siga aí inspirador, né? Está só começando, todo o ano de 2022 aí possa ser muito frutífero esse processo. Obrigadíssimo. Sim, só começando. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal, aí ao vivo, nos comentários. Até logo. Até a próxima. Tchau, tchau, até gente. Amanhã, hein? Tchau, até mais. Tchau, boa noite.